Oi pessoal, e aí, bom dia. Tudo certo? Eu espero que sim. A gente vai dar seguimento hoje respondendo dois questionamentos de bastante tempo, porque eu não estou conseguindo, infelizmente, gravar os vídeos com a frequência que eu gostaria, mas a gente vai tentar responder daí essas perguntas que ficaram para trás. Um questionamento que eu me recordo é o do Thiago, sobre o que é o Qigong. Ou outra, uma pergunta mais técnica, elaborada, sobre diferenças de alguns equipamentos e coisas feitas fora, e eu vou tentar daí colocar exemplificando porque fica mais fácil, e depois eu vou abordar uma das coisas que me pedem já há bastante tempo. Tem vários pedidos sobre um dos livros que eu recomendo para quem quer entender um pouco mais sobre a questão do treinamento. E o livro, no caso, eu procurei selecionar dentro que a gente tem disponível aqui a questão dos livros em português daí, porque fica mais fácil. Tá, vamos lá. Vou começar em ordem cronológica, então. A primeira questão foi sobre diferenças era assim a questão, pelo que eu me lembro de memória, era assim. Era sobre as diferenças de qualidade técnica de equipamentos fabricados fora, especificamente material de adestramento na Europa. Se existe muita discrepância, se existe muita diferença entre um e outro de diferentes marcas. Sim, e a resposta é sim, existe. E aí fica mais fácil, eu vou tentar mostrar para vocês, porque o pessoal tem vários vídeos de outras pessoas muito boas vinculando na internet, no próprio Instagram e outros canais, e aí as pessoas têm colocado sobre essa questão de equipamentos. Começou a vir à tona dentro de um pouco tempo atrás para agora, e surgiu essa dúvida. Na verdade, existe já de algum tempo de várias pessoas. Então eu vou procurar mostrar assim uma coisa bem pontual, só para vocês verem para que a gente possa inclusive manter isso conosco depois, a respeito do nível de especificidade técnica que existe entre os diferentes fabricantes, o nível de coisas que eles chegam a pensar quando eles estão fazendo uma coisa muito simples, por exemplo, e que eles colocam à venda. Claro que, por exemplo, na questão do material de treino, eu ainda acho que em poucos lugares do mundo se fazem equipamentos melhores que os alemães. Eu acho que os que dá para pensar em comparar são os equipamentos feitos na Hungria e na República Tcheca. O restante, aí claro, tem algumas boas marcas em alguns países próximos, tradicionais, mas que, como eu disse já em outros vídeos, em outros momentos, eles primam por coisas muito boas em alguns desses materiais e não em outras. No geral, para equiparar a qualidade que se tem na Alemanha é muito difícil, até por uma questão histórica, e também porque eles fazem tudo muito bem feito e não costumam, às vezes algumas empresas lá não costumam ser tão inovativas, mas eles têm um material de qualidade. Eu separei aqui uma coisa que fica bem fácil de entender para quem perguntou. Então, por exemplo, peitoral. Esse é um peitoral marca Radog tcheco, aqui. Então vocês vão ver, ele aparentemente é igual a qualquer outro de boa qualidade, porém os detalhes no que ele difere, por exemplo, de um peitoral alemão, se a gente pegar essa peça aqui, fundamental, o anel onde vai conectada a guia, ele é feito, e aí vocês comecem a observar depois disso, depois de vocês terem essa informação, porque isso não é uma informação que inclusive treinadores de nível bastante alto que a gente tem aqui no Brasil geralmente acham que é tudo igual, e não é. Vejam, o anel aqui, esse anel em D,
o The Ring, né? Ele tem uma determinada conformação, de figura geométrica em forma de D, uma determinada espessura. Esse aqui deve ter em torno de 3 a 4 milímetros talvez de espessura. Ele é colocado assim, então ele é um anel leve. Se a gente conecta esse equipamento, o peitoral, numa guia elástica, por exemplo, ou se dá uma determinada folga, mesmo numa guia mais rígida como essa, o que pode acontecer? E é para isso que ele é pensado. Pode acontecer esse efeito aqui. Ele vai para frente e o gancho dá essa volta. Dá essa volta aqui, ó. Fica desse jeito, especialmente se a guia for elástica. Aqui, peraí, tá difícil fazer. Aqui, ó, ele fica desse jeito, ele dá esse nó aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Ó. E aí, a maioria dos ganchos ele não é feito para aguentar. Gancho nacional ou de fora da Europa ou de fora da Alemanha especificamente não aguenta esse tranco nesse formato aqui, ó. Que tá aqui, vocês estão vendo? Ó. E aí, a chance de o cachorro puxar, quebrar numa das partes do gancho e se soltar, como a gente tem visto que aconteceu até incidentes desse tipo recentemente, a chance aumenta muito. Então, para isso que ele é feito. Por isso que ele tem que ter um determinado formato e uma determinada massa. Então, pessoal, é um peitoral tcheco Radog. Radog é excelente. É bom, mas detalhes é que fazem diferença. Então, ele não é um peitoral para fazer todo tipo de coisa. Só para vocês terem uma ideia. E ele não deveria acontecer isso, mas, por exemplo, se tu estás trabalhando com uma guia elástica, isso tende a acontecer. Tá? Outra, também que é uma informação importante, hoje em dia tem muito peitoral Julius K9, que é uma marca que eu gosto muito, inclusive já representei eles aqui por um tempo. O peitoral da Julius, se for usado em proteção, ele tem que ter essa parte de baixo aqui, que corre por baixo do peito do cachorro. Tá? Ele tem que ter isso aqui. Se não tiver, é muito fácil o cachorro escapar, também podendo provocar acidentes. Então, esse Radog, eu expliquei o que pode acontecer. Eu vou explicar a mesma coisa num peitoral que tem a chance de acontecer infinitamente menor do que esse, para não dizer que é muito pouca chance. E por que eu gosto mais desse aqui? Esse material Frabo, peitoral Frabo, como todo equipamento Frabo, é indestrutível. E vocês podem ver que o anel é significativamente maior e de outro formato. Ele não é em forma de D normal, ele é quase uma forma de ferradura, ó. E ele não é assim por acaso. E ele não tem esse peso por acaso. Por que ele tem? Justamente por ser, não é para não arrebentar, pessoal. Todo mundo olha e diz, esse aqui é mais forte, não arrebenta. Nenhum cachorro vai arrebentar, nem o outro. É difícil. A questão que ele é assim, tem esse formato, é justamente para prevenir isso aqui. Porque como ele está colocado aqui, ele já não sobe. Vocês vejam, ó. Se ele vai até aqui, ele desce, porque por causa desse formato dele e do couro. Então é um detalhe do detalhe do detalhe, pensado por quem entende muito, fabrica equipamento de altíssima qualidade, indestrutível há muito tempo. E aí, se acontecer o mesmo efeito do outro, vocês percebam que ele, pelo formato, a chance que tem de acontecer isso aqui que eu mostrei agora, ó, e ele volta ao normal. Então, o preço mais caro de um equipamento que todo mundo olha e diz, é antigo, é meio feio, o outro é mais barato, é melhor, é mais moderno. Às vezes, o detalhe do detalhe do detalhe é que faz a diferença, e faz a diferença de preço. E essa informação que eu estou passando deveria ser uma informação que fabricantes de equipamento que fazem esse produto no Brasil deveriam saber, porém eu acredito que não saibam. Se souberem, que ótimo. E muito treinador também de muito bom nível desconhece e usa talvez um negócio daqueles ali colocando em risco o figurante, enfim, ou quem está próximo, ou às vezes até mesmo o próprio cão, né? Então vale a pena pensar. Claro que tem anéis aqui que eu já vi menores do que esse, eles também podem ter, se eles não forem de um tamanho significativamente mais pesado para impedir esse efeito de dar essa ricocheteada para frente, porque muita gente, a maioria dos que tem peitoral, que vai fazer trabalho, por exemplo, com o cão, a gente usa muitas vezes guias elásticas. E se não usa, mesmo que a guia seja rígida e dá esse efeito de folga na guia, quando o cachorro faz isso, se ele der um puxão, tem chance, dependendo de como for o peitoral aqui, de acontecer isso.
Se ele for muito pequeno e muito leve, mesmo que seja um material resistente à ruptura, ele pode acontecer isso e o gancho enroscar, porque o cachorro não trabalha sempre em linha reta, a gente sabe disso, ele pode ir para um lado e para o outro. Então, para prevenir esse tipo de coisa, esse tipo de peitoral aqui é o mais recomendável, tá? Só para exemplificar dos equipamentos, então eu não estou fazendo propaganda nem nada, eu só quis dar um exemplo porque várias pessoas perguntaram isso e eu acho que fica mais fácil mostrar o nível de preocupação quando o equipamento é bem pensado, é feito por quem treina. E feito por quem treina e quem tem excelente mão de obra, excelente matéria-prima, um maquinário excelente e fazem há muitos anos. Uma coisa que não foi de uma hora para outra que chegaram nesse nível ali, é o resultado de vários anos e quando chegaram nesse produto final, é uma coisa que eles disponibilizam. Não é um negócio barato, mas se cuidar bem, tem pro resto da vida, tá? Fica a dica. Agora, vou fazer um vídeo mais curto porque a gente ainda está com um problema de um pouco de falta de tempo. Tiago perguntou pra gente falar do Querrum. Eu respondi, se não me engano, faz já 1 ou 2 meses atrás. Eu respondi para ele assim, é difícil falar disso porque hoje em dia a gente tem entidades diferentes, mas claro, se for ver o Querrum de pastor alemão da SV, que é a entidade Mater, no qual a gente é filiado através do nosso CBPA aqui no Brasil, fica mais fácil falar. Porém, eu já fui filiado em outra entidade, que é a RSV, que faz outro, e aí eu vou tentar fazer uma apanhada de ideias um pouco diferente daquilo uma ideia um pouco mais avançada e aprofundada daquilo que a gente vê e pesquisa direto na internet, se vocês quiserem, se o Thiago quiser, ou se quem quiser pesquisar. Na verdade, se a gente vai olhar o que diz, pesquisando um pouco mais a respeito do Querrum, ele é a seleção do pastor alemão, ou dos cães, porque outras raças fazem, o Rottweiler faz, o Mali faz, enfim. Porém, o que a gente tem que atentar? Ele tem um conceito e uma ideia que é muito boa por trás. Então, o Querrum é um processo de seleção dos animais que vão ser atribuídos uma qualificação de recomendável, de totalmente recomendável, de indicado. O juiz, o mestre de criação, o que mais ele vai indicar que seja feito, que seja utilizado esse cão, ou ele vai dizer que pode também ser utilizado esse outro. Então são 2 níveis diferentes. Essa é a ideia básica que vem de muitos anos já. Porém, a gente sabe que isso tem que ser pensado um pouco diferente, acrescentado alguns elementos hoje, porque as técnicas de treinamento de cães melhoraram muito, a criação no geral em alguns aspectos melhorou muito, em outros não, e esse balanço de coisas é que precisa ser dito. Esse balanço de coisas para se pensar sobre o Querrum é que precisa ser pensado. Quando a gente tem em mente que esse processo de seleção vai incluir coisas que podem desqualificar o animal, como por exemplo um padrão acima da altura, e a gente vê que não há uma padronização de medida, quer dizer, deveria ser na tal da cernelha, mas dependendo do cão a cernelha muda, entende? Então as dimensões, enfim, aqui eu faço eu acrescento uma ideia também para que todo mundo fique ligado nessa ideia. Um dia alguém me perguntou, acho que nas perguntas, mas mais de uma pergunta também sobre isso, o que eu achava dos pastores muito pequenos. Eu acho que eu respondi assim, ou não respondi, eu pensei, é melhor muito pequeno do que muito grande, porque o pequeno ele consegue desempenhar as atividades dele com relativa facilidade em proporção ao que é muito grande. Ele não pode ser muito grande. A gente sabe que tem gente no Brasil criando o pastor alemão com 75 centímetros de altura. Eu mesmo tenho em copropriedade o nosso Audaz, que fica aqui com um casal de amigos próximos da família, que é cão de guarda dessa casa, e ele não foi selecionado
Por dois motivos ele não tem seleção. Primeiro que ele não foi muito exaustivamente treinado em mordida de manga, então ele não morde manga, ele morde o resto. Segundo que ele é um cão sociável, então isso por outro lado é bom, mas ele passa do padrão na altura se tu vai colocar a régua no lugar correto. E então, embora seja um excelente cão e infelizmente não utilizado na reprodução por bobagem. Ele tem 5, 6 aptos para cria, poderia ser utilizado. Então, só para citar um exemplo, o que a gente tem que levar do Kehung então hoje, Thiago e os demais amigos do canal, as pessoas inscritas e que gostam? A gente tem que pensar que ele foi pensado por uma coisa, ele é útil ainda para essa coisa, mas ele precisa ser revisto em algumas coisas, em alguns aspectos dentro de algum tempo. Eu presenciei, ninguém me contou, teste de Kehung na RSV, quando ela ainda era ativa antes de terminar e depois ressurgir. Isso era talvez ano de 2012. Lá eles têm uma coisa que existiu inclusive na antiga Alemanha Oriental, que não existe mais no pastor agora unificado no mundo inteiro, porque hoje nós temos o Kehung, o Ker Class 1 e o 2. O 1 é aquele altamente recomendado para criação e o 2 é indicado para reprodução. O que é indicado pode ser utilizado, porque ele está indicado. O 1 é altamente recomendável. Mais ou menos assim, eu não me lembro se os termos são esses, mas só para vocês pegarem a ideia, eu não costumo preparar e ensaiar. Eu estou falando aqui porque estava em haver de colocar em dia esses dois temas, tá? Dos equipamentos que eu já falei e do Kehung. Enfim, então, o que eu vi que é importante? Na RSV 2000 eles têm o Kehung que realmente seleciona mais próximo do que foi idealizado dezenas de décadas atrás pelo von Stephanitz, que é o seguinte, é o Kehung 3. O cachorro para fazer o Kehung 3 na antiga RSV, hoje eu não sei se continua assim. Eu estou falando de uma coisa que eu vi há alguns anos, eu acho que era 2011, 12 que eu vi isso. Então já tem alguns anos. Mas a ideia é o que eu quero falar, não é se continua, se não continua, se o resultado é esse. Não, eu quero colocar a ideia, porque isso é uma coisa para se pensar. Os cães lá que reproduziam no sistema RSV, tá, que é vinculado ao VDH e que por sua vez eu tenho inclusive vários, já tive 2, 3 cães da RSV de criadores de lá e acho muito interessante que se tenha esses cães aqui no Brasil. Tá, comentário à parte, o que era? O Kehung 3, ele era o seguinte, o cão tinha que ter no mínimo 8 anos de idade. Então percebe que pelo critério já temporal a gente exclui vários animais com problemas que não são diagnosticáveis normalmente, problemas que não aparecem nos exames normais de pastor alemão que a gente faz. Depois ele tinha que ter esses 3 anos, então ele saltava uma rampa, deveria saltar uma rampa de 1,20 m, tipo a rampa do IGP normal, sem aquela parte giratória atual do Schutzhund, não, é rígida, de 1,20 m de altura e uma paliçada de 2 metros, 2,10 metros de altura. Depois de ter feito isso, ele ia fazer todas as medições normais, porque na verdade ele já tinha, porque para ter o 3 ele tinha que ter o 2, né? Mas ele tinha que ter pelo menos 8 anos para fazer isso, saltar a paliçada, saltar a barreira, fazer os exercícios de proteção normal e de estrutura. Lembrando que, para quem nunca viu, a gente fez uma vez, em 2017, quando trouxemos o Hans e o Albert aqui para o Brasil, a gente fez seleção pelo sistema RSV de alguns cães. A gente teve a sorte de ter acho que 4 ou 5 cães que fizeram, todos eles foram aprovados. Nos deixou muito feliz porque a gente viu que tínhamos um bom nível de treino já naquela época aqui, ou um nível muito bom, porque acho que, se não me falha a memória, são 35 exercícios de diversos níveis que eles fazem, porque para avaliar a parte mental e a parte física do cão também, que são as medições depois. Mas os exercícios na prática, semelhante à proteção, um pouco de controle, drive de latido, drive de presa, são 35 exercícios em média. Eu não tenho notícia de que outra pessoa tenha feito essa seleção aqui no Brasil. Esses 5 que estavam no seminário naquela ocasião fizeram. Uma é uma cadela minha, que é a mãe da minha Babi, fez. Não é muito fácil porque é longo, dura 1 hora e pouco cada cachorro e
Claro, obviamente nenhum fez o Kehung 3, até porque não tinha nem idade na época, os cães eram mais jovens. Eu não sei se algum desses conseguiria fazer. Eu não acredito que conseguiria, porque na própria Alemanha, nessa ocasião, eu vi poucos cães conseguindo esse título. Mas na RSV é possível ver o Kehung, o KKL 1, 2 e 3. Era possível ver. Agora não sei se eles estão mantendo ainda. Acredito que eles, se não estão mantendo, eles vão voltar a fazer isso. Eu não tenho essa informação para dar para vocês. O que importa aqui é a ideia, tá? Então, por isso que eu disse, Thiago, que era difícil falar sobre Kehung, porque ele tem particularidades. No Rottweiler é um pouco diferente, no Clube Alemão de Malha é diferente um pouco, mas a ideia que tem que ficar é um teste de seleção para perpetuação, para sobrevivência, para que se mantenham as características desejáveis e originais da raça que a gente tanto gosta, que a gente ama, no caso o pastor alemão, ou a raça que for que a pessoa goste, tá? Essa que é a ideia então. Ele tem particularidades, ele tem diferenças dependendo do clube, dependendo do país, mas a ideia em si é genérica, é a mesma ideia para todo mundo, que foi a ideia desenvolvida pelo von Stephanitz, pelo capitão Max von Stephanitz lá em 1800 e lá vai pedrada, tá? Só para terem uma ideia. Agora eu vou tentar falar rapidamente, em 10, 15 minutos, uma questão que me perguntaram também ao longo de vários tempos, e eu, desde que a gente começou com o canal ali em fevereiro, e que as pessoas solicitaram, indica um livro e tal. Eu tenho muita dificuldade de indicar livros. Por que isso? Primeiro, porque eu não vou indicar um livro que eu não tenha lido dezenas de vezes e que eu não saiba o valor que ele pode ter para várias pessoas. Além de eu ter lido, para mim indicar um livro, eu não indico um livro que só eu li 2, 3 vezes. Eu tenho vários aqui, de treino e de cães, enfim, que eu li, mas eu não sei que reação, eu não sei que ideia que uma outra pessoa leu, se outra pessoa leu e disse, realmente é bom. Então eu não indico, também por isso. Também não indico sobre genética, porque eu aprendi ao longo de muito tempo sobre linhas e etc. Eu não tenho como indicar um material específico só. Não existe informação em um único lugar da internet sobre isso também, como muita gente pediu. Então, só para deixar claro. Esse livro que eu vou falar hoje, eu vou indicar e vou resumir o resumo do resumo do resumo. Claro que tem direitos autorais. Nesse aqui acho que não tem mais, porque ele já é antigo. Mas até me pediram, eu vou falar mais adiante também do livro do Reiser, num outro vídeo, porque muita gente não teve a oportunidade de ler, porque ele é um livro que tem só em alemão e alemão e inglês. A tradução daí é fidedigna em inglês do livro do Helmut Reiser. Esse livro aqui eu estou indicando, e eu estou falando do Helmut Reiser aqui porque o próprio Helmut Reiser aparece neste livro que eu vou indicar. Aparece porque o Reiser na época era jovem e treinou com este alemão, porque é um livro traduzido para o português de Portugal, este que eu vou indicar, que é esse aqui, ó. Para mim é o melhor livro em língua portuguesa. Treino do Cão de Guarda, do Wolfgang Berchtold. É um livrinho, o que ele tem aqui? 90 páginas. Para nós do Brasil fica fácil ler, porque é português de Portugal, não muda quase nada. É um livro de 80, deixa eu ver aqui, um livro que foi a tradução aqui portuguesa dele, eu tenho a terceira edição, ele é de 93, o original dele, que foi feito lá de 82, é bem antigo, bem mais antigo. Não por isso antigo, não desatualizado e não com vários princípios que todo mundo deveria saber. E eu estou colocando este livro aqui e indicando este livro aqui, se vocês encontrarem, então, o autor Berchtold, Treino do Cão de Guarda, Habitat, coleção Habitat, do editorial Presença, editora Presença de Portugal. Tem vários outros livros nesse editorial sobre cães, então, para quem não lê em inglês, não lê em alemão, não entende espanhol, é uma dica. Este livro, falei do Reiser então porque o Reiser figurou aqui, aparece neste livro. Falei do Reiser porque eu, quando estive no clube dele, do Reiser, perguntei sobre esse autor,
O Heiser deu ótimas recomendações desse autor, porque ele treinou, aprendeu muito com esse Wolfgang Bechtold. É um treinador em nível local, ele não é um treinador em nível top da Alemanha, mas ele é um treinador em nível top localmente, porque na Alemanha tem relação até com o Kehung isso. Existe a divisão local, que é o Ortsgruppe, o Landsgruppe, que é o grupo regional estadual, e vários Landsgruppe que formam a união de grupos, que daí é a liga, a SV no caso, ou a WSV se for em nível mundial, para a gente ter uma ideia da subdivisão, enfim, né? Bom, esse livro aqui eu indiquei ele e eu vou falar vários tópicos rápidos, porque eu não quero fazer um plágio nem nada disso, nem ficar reproduzindo sob forma não autorizada, então eu vou colocar tópicos e comentários bem pincelados mesmo para vocês procurarem o livro, mas fica aqui a dica, eu recomendo, então pode procurar que vão gostar. Ele é desatualizado. Nos fundamentos que estão no livro, todos os fundamentos do adestramento, eles não se modificam muito, porque são fundamentos. Então, para isso ele é muito bom. Para outras coisas ele também é muito bom, porque ele relaciona coisas como vocês vão ver. E eu estou indicando esse livro porque eu já emprestei ele para, olha, sem brincadeira, umas 20, 30 pessoas. Então eu já tive sorte de ter tido o livro devolvido por essas 20, 30 pessoas que eu indiquei, que eu emprestei melhor. E todas, ou praticamente todas, assim, a maioria dessas 20, 30 pessoas que eu emprestei, entenderam bastante e acharam o livro realmente muito bom. Não sei se vocês conheciam ou não, mas vale a pena. Tá? Eu vou começar então falando aqui, eu só selecionei, já estava, e eu vou fazer comentários. Então, o treinador aqui, o treinador Wolfgang, ele diz que ele aparece uma pequena introdução, ele se apresenta, enfim. Depois ele fala sobre o cão de guarda. O cão de guarda é o cão de IGP, hoje Schutzhund, que eu prefiro antigamente. Ele fala sobre a questão da hereditariedade, que é importante, o quanto é importante a genética, ou seja, treinamento e criação têm que andar juntos. Ele fala sobre isso. Ele fala da hereditariedade, indicar ou não os cães para determinados tipos de exercícios. Exercícios aqui ele quer dizer modalidades ou funções. E ele lança uma pergunta, inclusive, se a pessoa, quando se vê deparada com um cão que não corresponde de início, se ela deve ou não desistir de ensinar o cão, enfim. E ele faz um certo aprofundamento nessas páginas iniciais. Depois ele menciona claramente que o bom cão não é o produto, não é a sobra de um criador, é isso que ele quer dizer aqui. Tá? Não é a sobra de um criador, sob o ponto de vista do aprimoramento, puramente pelo aspecto da beleza, é o termo que ele usa. Isso é bem importante porque se relaciona com várias das coisas que a gente já tem tratado aqui em vários vídeos, então, tá? Depois ele fala um conselho aqui que é assim, realmente de ouro para criação. Ele diz o seguinte: o cachorro, o filhotinho que chega sempre primeiro junto da mãe, depois de várias tentativas, depois de várias experiências, é o que tem maior vitalidade. Parece bobagem isso, dizer isso, mas não é bobagem. A superioridade manifesta-se ainda mais claramente se esse cachorro for capaz de reservar para si a teta mais produtiva. Então a gente volta numa tecla fundamental aqui, pessoal. A importância da mãe frente a uma relativa desimportância do macho. Teve outras pessoas que abordaram bem esse assunto aqui. O próprio Márcio Cerqueira falou esse tempo atrás, interessante que ele falou até uma coisa bem parecida do que eu comentei num vídeo, achei muito bom, até repassei o vídeo dele. E outros, o próprio Max também acho que já falou sobre isso, se não me falha a memória, enfim, outras pessoas que a gente tem aqui muito boas no Brasil, e isso aqui é negligenciado pela maioria, porque a gente tem aqui, inclusive, o que nos falta hoje, uma das coisas que nos falta é excelentes fêmeas, em maior quantidade. A gente é muito focado nos machos. Como eu tenho duas fêmeas, uma muito boa e uma que é fora de órbita, excepcional, que é a Babi, eu pretendo, inclusive, direcionar
de treinar e apresentar em provas futuramente, se tudo correr bem, mais fêmeas do que machos, porque eu acho que isso alguém precisa fazer esse trabalho. E, enfim, tá? Aí depois ele faz algumas considerações sobre o cão ideal, que tem que ter instintos, mas tudo relacionado com aquilo, tá? Ele tem tópicos do tipo que aparência anatômica o cachorro deve ter. Depois ele fala que, assim, canil modelo, esse canil aqui tá no clube do Reiser até hoje, esse canilzinho aqui, igualzinho que tem no primeiro clube dele, que é esse aqui, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas dá pra ver, ó. É um canilzinho bem simples de madeira, ele mostra inclusive essa parte, então vale a pena. Eu não quero reproduzir muito para não caracterizar que eu estou reproduzindo sem autorização, enfim, é por isso que eu estou fazendo desse jeito, tá? Mas então vale a dica do livro aqui. Depois ele fala sobre o futuro treinador do cão, tem que se relacionar com o cão como pessoa de referência. Está falando de vínculo, obviamente. Os cães gostam de brincar, que é necessário tirar partido disso, ou seja, vários princípios. Uma coisa muito importante aqui que ele fala também, a preparação do cão jovem com a presa deve ser feita pelo próprio dono, uma coisa que é negligenciada, mesmo se a pessoa quer para cão de guarda, isso é muito válido, então só por isso aqui já valeu o livro, tá? E aí ele vai discorrendo, ele vai pegar e vai falar sobre aptidões hereditárias para o trabalho, um capítulo muito interessante. A avaliação, instinto de captura tem importância decisiva. Ele está fazendo, percebam que quem já leu o livro do Reiser vai ver que tem muito do que o Reiser fala de forma mais aprofundada. Esse autor, o Bechtold aqui, ele fala, Bechtold ou Bechtold, como queiram, ele já comentava na época. Então, vale muito a pena. E, assim, uma coisa é que é tão rico de conselhos e conselhos práticos. Por exemplo, aqui na página 20 ele está falando assim, a avaliação definitiva das aptidões que o cão deve ter para uma boa execução dos exercícios só pode ser feita após o primeiro ano de vida. Quanta gente vocês não conhecem que descarta um cachorro com 6, 7, 8 meses? Isso aqui continua válido. Então, muito importante. Depois ele fala sobre ensino, generalidades, a brincadeira do cão com o dono, né, regras. Ele não é um livro de técnicas de treinamento, mas é um livro de fundamentos. E, muito embora não seja um livro de técnicas, ele mostra aqui, ó, o exercício de busca. Busca, ele quer dizer rastro. Então ele vai falar sobre o faro também, porque compõe o Schutzhund, a preparação de pistas, tem vários conselhos, muito baseado na técnica, na questão toda do Konrad Most, que foi o grande pioneiro, famoso. Teve os que não ficaram tão famosos como Most, mas muito baseado nisso, já bem adaptado para a época, porque é um livro de final dos anos 80. É um livro alemão que foi escrito lá pelos anos 70, junto com o livro do Reiser, ou paralelo, um pouco antes, um pouco depois. Eu não tenho essa informação precisa, mas tem todos esses tópicos, todas essas coisas fundamentais que as pessoas precisam saber. Pista estranha, como que se muda de uma pista de faro normal para uma pista estranha. Então por aqui de novo o livro já valeu a pena. Depois a obediência, que ele escreve como submissão, na verdade é o termo usado em Portugal. Aqui ele discute um pouco sobre a questão de métodos diferentes, então vale a pena também por isso. E ele vai indo, aí ele vai comentando vários exercícios, obviamente os exercícios de prova, condução com guia, condução sem guia, o exercício de centro, o exercício de deita, tá? Que eu não vou falar, o exercício de halter, ele fala bastante sobre o halter, como era feito naquela época, enfim, mas com muitas técnicas que eram feitas naquela época. Você pega um livro super atual, ele está bem, digamos, não está muito longe disso. Quer dizer, os fundamentos por si só não mudaram. Mudou, talvez, alguma sacada diferente de algum grande treinador. Tá? Aqui mostra ele, isso aqui tudo lá no clube do Reiser, essas fotos que tem aqui para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar rapidamente, ó. Essas fotos dele ensinando o cachorro na barreira e
na rampa, vocês percebam que aqui tem, nessa foto que eu mostrei do lado de cá, ó, tem a altura, porque eles treinavam a paliçada naquele tempo, que é uma ideia da própria RSV do Reiser. Então, só para vocês verem como os assuntos são relacionados. Uma foto até de um Schnauzer, exercício de ficar deitado, distração, e o treino do cão de guarda por si só. O treino do cão de guarda ele ressalta coisas fundamentais, assim, algumas que se modificaram ao longo do tempo, outras que não. Aí os elementos do instinto de luta, morder a presa, a questão de como fazer um movimento de presa. Aqui eu vou mostrar rapidamente, olha a idade que tinha o Dr. Helmut Reiser aqui nessa foto. É uma foto clássica, histórica. Ele treinando com o que eu acredito que seja o Wolfgang Bechtel, esse treinador que ele está fazendo aqui a figuração, tá? A estimulação do instinto de defesa, os exercícios, enfim, defesa do território, daí que seria os exercícios de busca, de revista de biombo, e vários esquemas aqui no final, conclusão, né? Quando o método aplicado com êxito no treino de determinado exercício não resulta, não é como de costume, ele recomenda, deve parar, refletir. Então, conselhos muito importantes, porque os cães, inclusive ele relaciona aqui no final que ele é fiscal, ele é instrutor de treino no grupo dele de pastor alemão. Agora até acredito que ele, não sei se ele ainda vive, enfim, não tenho essa informação também, mas vale a dica aqui então para todo mundo que quer. Ele conclui, enfim, antes de dizer isso, o dono deve ter o máximo cuidado de tratar o animal como um ser vivo igual a si próprio, esforçando-se sempre para compreendê-lo, satisfazendo as suas necessidades elementares de exercício físico e convívio. Nunca engane o seu cão, nem abuse de sua confiança. Deste modo estabelecerá um forte laço de amizade entre si e o seu cão. É a coisa mais bonita que tem. Alguém que, depois que é treinador, e chega a essa conclusão numa obra desse tipo aqui. É um livro simples, mas fundamental. Quem não leu, por favor, eu recomendo. Esse eu posso dizer, eu recomendo, tá? Léo recomenda outro. Não, eu recomendo esse. Se eu tivesse recomendado outro, depois pode ser que mais adiante, depois de eu fazer desse mesmo modo, de eu ler, gostar muito, ver que tem muito proveito e outras pessoas lerem também e verem que realmente faz sentido, eu vou recomendar. Por enquanto é esse aqui. Tá, pessoal? Valeu, ótimo domingo para todos, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê dentro em breve no próximo vídeo, tá? Valeu, até mais, tchau!